Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos trabalhar aí o capítulo 4 do livro de Sociologia de vocês. Tá? O capítulo começa na página 201. É o capítulo que está aí na telinha de vocês. Lembrando, né? Vocês podem acessar a videoaula do Sistema Ari de Sá ali pelo QR Code que tem ao lado do livro de vocês. Só colocar o QR Code e ele vai automaticamente te levar a esta página, ok? Então é uma outra forma também de estar estudando sobre esta matéria, tá? Então nós vamos aí falar sobre a sociedade dos indivíduos, né? Sociedade e comunidade são os temas principais deste capítulo. Nós falamos nos capítulos anteriores, né, sobre a formação da sociologia, sobre a sua importância, sobre o seu significado, tá? Falamos sobre alguns clássicos da sociologia e falamos sobre as instituições e organizações sociais que constroem uma sociedade. Mas, de fato, o que é uma sociedade? Né? Sociedade é considerado aí o termo-chave para a sociologia. A sociologia, vocês bem sabem, significa o estudo da sociedade. Tá? E o que é sociedade? Tá? Norbert Elias, que é um dos grandes nomes da sociologia, tá? Ele faz um estudo muito interessante sobre a sociedade dos indivíduos e traz aí para o campo científico essa ideia da associação de indivíduos que, a partir da sua relação social individual, tá, junto com os demais, constrói o que nós chamamos de sociedade. Mas, ao mesmo tempo, estes indivíduos sofrem uma influência da sociedade como um todo, que é anterior, que é exterior também a eles. Então, ele se difere de Émile Durkheim, tá, que trazia a questão da influência dos fatos sociais, da influência da sociedade para a construção do indivíduo, e se difere de Max Weber, que traz a ação social, a influência do indivíduo nas ações da sociedade, na construção da sociedade. Na concepção de Norbert Elias, nós podemos caracterizar que, para ele, há uma dupla construção. Tanto a sociedade influencia o indivíduo, quanto o indivíduo influencia a sociedade, porque é o indivíduo, a partir dos seus atos particulares, é que constrói a sociedade. Mas ele não deixa, mais uma vez relembrando, de sofrer as influências que essa sociedade já tem, tá? E que essa sociedade traz de forma coercitiva para ele, ok? Por exemplo, né, a gente dá um exemplo simples, a utilização de roupa. Né? Nós somos obrigados, mesmo que isso não seja algo natural, porque é uma lei, há uma norma que nos impõe a utilização de roupa. Se nós não fizermos isso, socialmente falando, nós estamos cometendo um crime. Porém, em determinados locais, por exemplo, na minha casa, se eu quiser ficar pelado, se eu quiser ficar nu, sem roupa, eu vou ficar. Né? E eu posso construir lutas, eu posso construir grupos, pequenos grupos, e aí a gente vai falar mais à frente, né? Uma comunidade, por exemplo, de pessoas que pensam da mesma forma que eu e que vão influenciar essa sociedade, tá? Um grupo de naturalistas, por exemplo. Enfim, nesse primeiro momento, então, a gente traz essa ideia de Norbert Elias, tá? A sociedade somos todos nós, é uma porção de pessoas juntas, tá? Porém, existe um tipo de pessoa na Índia, existe um tipo de pessoa na China, existe um tipo de pessoa no Brasil, existe um tipo de pessoa nos Estados Unidos. E mesmo assim, mesmo dentro dessas configurações diferenciadas, toda essa gama de pessoas constrói, de certa forma, o que nós entendemos como sociedade. Existem diversas sociedades
As sociedades são muito diferentes no mundo inteiro, tá? É isso também que a gente vai falar, beleza? Bom, comunidade e sociedade, né? Sociedade nada mais é, para a sociologia clássica, como o livro traz, tá? A formação aí é formada por um grupo humano relativamente independente, como está ali, autossuficiente, cujas características marcantes são modos de relação e formas de organização comuns, compartilhamento de normas sociais e interação entre diferentes instituições reguladoras. Ou seja, sociedade é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que têm as suas próprias normas, que não dependem de um outro grupo, tá? E que podem sobreviver, podem viver, conviver dentro daquelas características independentes e autossuficientes que elas têm. Isso é uma sociedade. Então, a sociedade brasileira, por exemplo, ela é construída aí por autossuficiência, por independência, por normas, por leis. As leis que aqui existem são diferentes de outros lugares, tá? Então, as sociedades são diversas, ok? Porém, há um termo que aparece com o passar do tempo, vou passar de página aqui, tá? Que é o termo da comunidade. Esse termo é relativamente novo para as ciências sociais, tá? As ciências sociais, obviamente, ela traz como principal mote de estudo a sociedade, tá? Então, a sociologia se torna uma peça muito importante dentro das ciências sociais. E nessa concepção surge aí a ideia de comunidade. Comunidade como uma característica aí que pode diferir, que pode se diferenciar da sociedade, pois a comunidade é algo menor. A sociedade é uma gama de pessoas, tá? De diferentes crenças, de diferentes raças, de diferentes credos, né? Como a gente pode entender. Vamos pensar na sociedade brasileira. Nós temos raças diferentes, nós temos credos diferentes, nós temos aí, dentro da sociedade brasileira, uma diferença enorme entre as pessoas, uma diversidade cultural enorme. E isso não faz com que nós sejamos sociedades diferentes. Não, nós vivemos dentro de uma sociedade que é considerada aí a sociedade brasileira. Ok? Só que a comunidade ela é muito menor do que isso. Pensamos então na sociedade como algo macro e na comunidade como algo micro. A comunidade, então, seria a união de pessoas que pensam de uma maneira comum, que podem ter uma mesma luta, que podem ter um pensamento ao qual buscam a mesma coisa. Isso é uma comunidade, é algo muito menor. Então a gente pode falar que existe uma comunidade familiar, uma comunidade escolar, uma comunidade musical, enfim, uma comunidade religiosa? Sim, podemos falar. Por quê? Porque cada grupo desse constrói a sociedade, porém constrói também um tipo de comunidade. Então, a união das comunidades, tá? Pode gerar aí, as comunidades estão inseridas dentro de uma sociedade. Tá? E uma pessoa pode participar de mais de uma comunidade. Ela não necessariamente precisa participar de uma. Então, eu posso participar da comunidade acadêmica, como um academicista que eu sou, um professor, e ao mesmo tempo eu posso participar de uma comunidade religiosa, ser de alguma religião e estar dentro dessa comunidade. Eu penso igual ou parecido com aquelas pessoas, busco as mesmas coisas, parecido, né, com as pessoas na academia, né, academia no sentido de estudo, e penso e busco as mesmas coisas que as mesmas pessoas da minha religião. Então eu faço parte de comunidades distintas, ok? E mesmo assim, ainda assim, estou inserido dentro de uma sociedade, ok? Na continuidade, então, do capítulo, ele traz aí à tona que esse processo de pensamento científico, né, dessa evolução que há no pensamento científico, principalmente no século XIX, traz esse novo conceito de comunidade e
tenta diferir, aí, se diferenciar da ideia do contrato social que ocorre principalmente com os filósofos contratualistas. John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, ok? Então, Jean-Jacques Rousseau. Então, todos esses filósofos, eles tinham uma ideia de que a sociedade ela tinha surgido através de um contrato social, de uma união entre as pessoas, e que essas pessoas firmaram um pacto, um contrato, obviamente um contrato de boca, não tem nada escrito. Para quê? Para construir leis, normas, para que essa sociedade possa existir. Só que com a ideia de comunidade, essa ideia de sociedade formada através de um contrato cai por terra. Por quê? Porque primeiro a gente pode pensar que surgiram as comunidades. Por quê? Porque as comunidades elas são aí menores, elas são micro. É quase uma sociedade micro, ou uma micro-sociedade. Ok? É isso que ele traz aí nessa página. Ele também dialoga diretamente, o livro dialoga diretamente com Ferdinand Tournier, um sociólogo alemão que relata, que traz esse estudo sobre a comunidade e fala que a comunidade, como está bem escrito aí, ela está relacionada ao ato de viver junto de modo íntimo, privado e exclusivo. Porém, todavia, é natural a extensão do termo para todo grupo de pessoas com opiniões e interesses comuns, mesmo que nem todos possam conviver intimamente. Ou seja, como eu falei, há uma comunidade cristã, há uma comunidade acadêmica, há uma comunidade científica, enfim, há diversas comunidades que não necessariamente precisam fazer com que as pessoas que fazem parte dela interajam o dia inteiro, interajam diretamente, interajam alguma vez sequer na história. Por quê? Porque essas pessoas, num mote final, numa ideia final, elas têm um objetivo comum, que é buscar dentro da ciência, a comunidade científica, construir uma ideia. Ou então buscar, através do estudo, a sabedoria, que é a comunidade acadêmica. Então, buscar através da religião ideias, ter uma melhor conduta moral e ética, que é a comunidade cristã. Ou seja, não necessariamente as pessoas que convivem em uma comunidade, que são de uma comunidade, precisam conviver diretamente e intimamente. Esse é um ponto importante. Ok? E ele traz também, pensando nessas experiências aí das sociedades que vão passando do século XIX, do século XX e do século, inclusive, XXI, com toda essa globalização que vem ocorrendo, as mudanças culturais, ele traz o tema dos indígenas, dessa hibridização que há das culturas. Ou seja, hoje em dia, nós temos contato com diversas culturas ao mesmo tempo. Nós temos contato com diversas comunidades, com diversas sociedades. Então, mesmo assim, não é comum das pessoas perderem a sua historicidade, perderem a expressão cultural. E ele dá o exemplo dos indígenas. Tá? Os indígenas, hoje em dia, eles usam roupa. Os indígenas, hoje em dia, eles usam a tecnologia, eles têm carro, eles vivem em casas de alvenaria. Então, não necessariamente os indígenas hoje são os indígenas do século XVI, quando os portugueses chegaram no nosso país, tá? Em 1500, ok? Ou seja, nesse caso, no final do século XV, iniciando aí no século XVI. Ou seja, mesmo que com o passar do tempo, essa hibridização que há, esse contato com novas culturas, com a globalização que existe, faça com que as culturas elas sejam cada vez mais unificadas, juntas, se confundam, mesmo assim, ainda assim, existe uma historicidade, uma história, e as comunidades continuam a existir, assim como as sociedades, ok?
Para a gente finalizar, vamos para a nossa última página, onde se fala da sociedade, das estruturas de poder que existem dentro de uma sociedade. Tá? A sociedade, que se difere da comunidade, nós falamos do que é uma comunidade e agora vamos falar do que é uma sociedade. A sociedade, ela tem aí uma relação muito fácil de se compreender. Por quê? Porque ela é muito ampla. Ela é muito mais ampla do que uma comunidade, que também é fácil de se entender. Né? Como o livro traz, dizem que a família é a célula máter, ou seja, o principal ponto, o primeiro nível de organização de uma sociedade. Tá? E o último nível seria o Estado. Ou seja, a sociedade é aquela ao qual existem famílias e existe um Estado que organiza tudo isso que está englobado dentro de uma sociedade. Existem, então, sociedades, tá? Que têm diversas nações juntas, que têm diversas culturas juntas, que há uma diversidade cultural, um pluralismo. Por exemplo, a própria sociedade brasileira. Tá? E há uma diferenciação que tem que ser colocada também entre o que é Estado, o que é nação e o que é país. E o livro traz isso muito nitidamente. Né? O Estado, né, é a instituição política, é o que organiza politicamente aquela sociedade. Okay? Então, o Estado brasileiro é a instituição política. Nós escolhemos um representante para representar, que seria o presidente, para representar esse Estado brasileiro, essa instituição política, que vai comandar desde os indígenas, que moram no interior do Maranhão, do Pará, do Amazonas, enfim, independente do lugar, tanto quanto os cariocas, os paulistas, que têm uma relação com a vida, com a natureza, com o trabalho diferente. Ok? Então, para além disso, existe o conceito de nação, que seria, então, uma comunidade formada por um conjunto de pessoas, né, dentro de um Estado. São estados quase que... É como se fosse um pequeno Estado dentro de um grande Estado. Tá? Então, nós não temos muitos exemplos disso no nosso país. É difícil a gente... não tem exemplo disso no nosso país, é difícil isso. Mas em outros países, como por exemplo na Espanha, é fácil da gente identificar. Lá, não sei se vocês recordam, mas alguns anos atrás e até hoje, os catalães, por exemplo, ou seja, as pessoas que vivem na região da Catalunha, onde Barcelona é a capital, o estado da Catalunha, eles queriam a independência. Por quê? Porque eles têm língua própria, eles têm uma economia que se diz ser própria também, eles têm uma cultura que é agregada ali, que é própria. Então, é uma nação que está inserida dentro de um estado maior. É um pequeno estado que está em estado maior. Eles queriam a independência deles, eles queriam se tornar um estado maior, um país. Essa concepção de país é difícil. A Espanha ele tem diversas nações. O povo basco, né, o povo catalão, como eu falei, enfim. Assim como a Bolívia tem um pluralismo muito grande de nações, tá? Mas eles estão dentro de um Estado. Então, o Estado seria essa instituição política que organiza toda essa sociedade. E em alguns estados tem nações diferentes. Ok? Nação, então, seria esse conjunto de pessoas que vivem, têm uma linguagem própria, às vezes até moeda própria, mas que estão dentro de um Estado maior. Ok? A concepção de país é muito imprecisa. Tá? País a gente tende a entender como um local que tem as suas próprias fronteiras, um Estado nacional. Tá? Mas o país pode ser colocado aí, tá? Como o que nós entendemos como um Estado maior. Ok? Para finalizar, falamos sobre ações individuais
e regras sociais em Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, um filósofo francês de grande importância na história e que depois, obviamente, também vem a ser estudado pelos sociólogos, e traz aí um entendimento das ações que são ações do indivíduo, tá? Assim como ele dialoga muito com Norbert Elias nessa concepção, as ações individuais, tá, se relacionam e acabam construindo regras, normas, condutas que são sociais. Tá? E o ser humano, mesmo que individualmente, ele tem uma parcela muito importante na construção do que é uma sociedade. Ele pode sim, mesmo que individualmente, lutar, construir, formar uma ideia e formar assim novas concepções que vão influenciar outras pessoas e que vão influenciar outras pessoas e aí vão influenciar, talvez, dependendo da pessoa, uma nova ideia. Ele traz isso aí na questão do poder simbólico. A ideia de poder simbólico dele é muito importante. Então vamos pensar em Hitler. Hitler, ele, na concepção, se a gente fosse pensar na concepção de Bourdieu, ele exerceu esse poder simbólico de uma forma muito interessante, mesmo que tenha sido odioso. A gente tem que ver a história de Hitler como uma história horrorosa, né? Não podemos nunca aceitar o que aconteceu, mas nesse caso, nessa compreensão, dá para entender de forma muito clara a ideia de Bourdieu, pois Hitler faz, através do seu poder simbólico, novas construções de ideias, uma nova ideia que surge em uma sociedade. E ele individualmente vai passando essa ideia, que vai passando para outras pessoas e constrói assim uma ideia nacional. Ok? Bom, galera, espero que tenha aí explicado de uma forma clara, que vocês possam ter compreendido melhor. Vejam também a aula, a videoaula do Sistema Aridissá. Procurem em outros locais, tá? O Brasil Escola, InfoEscola, enfim, outros locais aí que a internet pode proporcionar a vocês mais sobre sociedade, comunidade e essas questões em Norbert Elias, Ferdinand Tournier ou Pierre Bourdieu. Grande abraço, grande beijo a todos e todas, tudo de bom, até a próxima.